E aí, é esse negócio, né? Que muito se fala do Textor. E aí eu vou perguntar pro Flávio Prado. Eu entendo quando as pessoas falam, mas SAF é um risco, pode ser que quebre mais pra frente, o Botafogo pode ter vencido agora, mas mais à frente pode ser um destino temeroso. Gente, no caso do Botafogo, eu acho que já é um lucro absurdo o Textor ter comprado o Botafogo. Porque eu te digo, ô Flávio Prado, se o Textor não tivesse comprado o Botafogo, ele ia quebrar a longo prazo. Ele ia quebrar no futuro. Só que ele ia quebrar sem título nenhum. Porque não tinha expectativa nenhuma de título de Libertadores, não tinha expectativa nenhuma de título brasileiro, nem de Copa do Brasil. O Botafogo tinha expectativa de título. Eu vou mais além. Nem de Sul-Americana. O Botafogo não chegava pra nada. O Botafogo só disputava pra não cair. Isso quando não disputava a Série B. Ou seja, pra mim, o Textor pro Botafogo, ele já foi maravilhoso. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns anos. Não sei. Não tenho bola de cristal. Agora, o Botafogo do jeito que tava, ele não ia disputar títulos e ia quebrar. O Botafogo do jeito que ele tá hoje, Flávio, ele é a maior potência do futebol sul-americano no momento, porque é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro, tem uma expectativa de um futuro positivo, por enquanto o Textor tá feliz, e quem sabe um dia pode dar ruim na SAF. Mas antes não era SAF e já ia dar ruim, Flávio. Então, pra mim, minha opinião, o Textor pro Botafogo foi maravilhoso. Aí, claro, não temos fair play no Brasil. Então não dá pra cobrar que o cara faça o fair play no clube se não é obrigatório no Brasil o fair play financeiro. E ele não é o único. Atlético Mineiro, os mecenas cansaram de injetar dinheiro ali, né? Tivemos, há pouco tempo atrás, a Unimed no Fluminense, como botava dinheiro ali. Tem várias situações, gente. Entornava dinheiro, contratou Deco, contratou Fred. Então não é dizer que é algo só do Botafogo. Muitos clubes brasileiros não seguiram fair play financeiro. Corinthians, como a gente fala aqui várias vezes, tem dívidas astronômicas e gasta. Também não é um fair play financeiro. Então, eu sei que às vezes tem que trazer ali, né, todo o contexto, mas para mim, Textor pro Botafogo já tem que ser um ídolo eterno, Flávio Prado. É impressionante o que esse cara fez com o Botafogo em 2 anos. Boa noite, Pilhado. Boa noite, amigos. Sem dúvida, o Botafogo, ele vivia lá embaixo, né? O Botafogo era um time totalmente desacreditado, desprestigiado, vivia única e exclusivamente dos anos 60 maravilhosos, espetaculares, 50 e 60 anos extraordinários, com jogadores fabulosos, base da seleção campeã do mundo, as seleções, né, de 58 e de 62, junto com o Santos. Então era uma coisa mais... Realmente um Botafogo que, mesmo o último título que se falava do Botafogo, havia sempre aquela contestação de uma arbitragem horrível contra o Santos. Enfim, era um time mais era meio da tabela, até do terço final da tabela para baixo. Era um time que ou estava na segunda divisão, ou brigando para subir, ou brigando para não cair. Então, realmente ganhou outra dimensão. Não tenho nada contra a SAF, eu gosto da ideia. Eu acho que o cara, quando ele põe o dinheiro dele, ele toma mais cuidado. Até o próprio fair play financeiro eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto da ideia do fair play, mas não com limitação financeira. Desde que você tenha o fair play, isso, né? Você tem que ter um faturamento, justificar o seu faturamento para você fazer as contratações. Essa é a ideia do fair play. E é legal porque você tem todo mundo pagando todo mundo. Se você não tiver fair play, você compra e não paga. Nesse caso, você só pode pagar ou comprar aquilo que você tiver, como comprovar que você tem rendimento. Então eu gosto da ideia do fair play, acho muito varziano esse negócio, essa esculhambação toda, só que essas bagunças, essas coisas todas, elas já aconteciam no futebol brasileiro antes das SAFs. Os caras compraram de maneira irresponsável. Essa dívida do Corinthians de 2 bi não é de SAF, ela vem lá de trás, né? Do grupo do Andrés, lá durante 10, 15 anos, comandando o Corinthians. O São Paulo deve quase 1 bi. E não é SAF, são as pessoas lá que foram, com o tempo passando, fazendo dívidas enormes. O próprio Santos
eu estou falando de dívidas proporcionais. A Portuguesa explodiu, teve que agora ser resgatada, podemos dizer assim. Então, Cruzeiro, né? Então, eu entendo que eu gosto da ideia de SAF de um modo geral. Claro, você vai pegar alguns micos, mas você também tem vários presidentes que conseguem chegar ao poder e são micos também. E é mais difícil de sair. O cara que pega uma empresa, uma SAF, trabalha mal a empresa, ele tem a tendência, ele pode falir sim, mas ele pode também negociar e vir alguma coisa nova. Quando você pega um mau dirigente, um grupo que é nefasto, é muito difícil você tirar do poder. Então, realmente, eu gosto da ideia e acho que, no caso do Botafogo, é um exemplo, até um case de sucesso, né? Você pegar um time que está na segunda divisão constantemente e ele consegue o que conquistou agora. O ano que vem, como é que vai ser? Já não dá pra gente saber. É um negócio. Se ele pegar amanhã e anunciar que o Luiz Henrique, que o Savarino, que o Almada... Aliás, o Almada e o Luiz Henrique, ele já avisou que ele deve negociar os caras lá na frente. Ele não é um mecenas do futebol. Ele é um empresário que está investindo num negócio. Qual é o negócio nesse caso? Um time de futebol. Então, normal que ele vise lucro, que ele contrate jogadores, valorize os jogadores, negocie. Para mim, está tudo normal. E o negócio, né, Flávio, é que não tinha um otimismo no Botafogo antigo. Entendeu? Não tinha. O Botafogo estava entregue. O Botafogo estava uma bagunça. Então, eu acho que o Textor para o Botafogo já foi muito positivo. Eu quero levantar um assunto aqui que é importantíssimo. Por quê? Porque o Textor investiu muito dinheiro no Botafogo. Só que esses 2 títulos também colocam muito dinheiro no Botafogo. Ou seja, ele investiu, ele arriscou e o dinheiro voltou. Eu tenho que fazer os cálculos, eu vou até pedir para o Kaique, para ele ver principalmente o valor das contratações do Almada e do Luiz Henrique, que são os jogadores mais caros da história do futebol brasileiro, né? Para ver se eles já se pagaram com essas 2 conquistas. Porque, é muito dinheiro, tá? Se eu não me engano, o Almada foi 18 milhões de euros e o Luiz Henrique 16 milhões de euros. 16,5. É alguma... Que, Bruno? 16,5, boa noite. O Luiz Henrique é 16,5 e o Almada 18. Boa noite a todos. 18. Só que tem um detalhe, o Savarino, quando vem do Real Salt Lake, o Savarino veio por 2,5 milhões de euros. O John veio de graça. Pensando no time base desse tropeiro do Botafogo, o Vitinho de graça, o Bastos de graça, o Barbosa de graça, o Alex Telles, jogador de Europa, de seleção brasileira, final de contrato, de graça. O Gregor, acho que veio também tipo 2,5. O Marlon Freitas, quando chega em janeiro de 23 do Atlético Goianiense, chega de graça. Quem mais? Luiz Henrique já falei. O Savarino 2,5, o Almada caro. E o Igor Jesus de graça. Então, assim, a base do elenco do Botafogo foi de graça. Podia ser montado pelo Flamengo, pelo Atlético Mineiro, pelo Palmeiras, pelo Corinthians. É muito mérito. Claro que o Thiago, o Luiz Henrique é caríssimo. Claro que o Almada é caríssimo, é um campeão do mundo. O Luiz Henrique é um baita jogador. Claro, o Botafogo não teria, mas o resto é um enorme mérito do quem é analista de desempenho, já desde o ano passado, naquele elenco que também não era caro, e esse aqui. Então é um baita exemplo que o Botafogo dá. Não é só o dinheiro da SAF, é muita coisa. E de novo, tá contratando, os caras vão embora. A maior administração, o maior exemplo de parceria da história do futebol brasileiro e sul-americano, que foi o Palmeiras com a Parmalat de 92 a 2000, o Palmeiras praticamente só trazer aqueles jogadores, porque era o seguinte, se você não for pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Milan, você vai pro Parma. Então faz parte do negócio, fazia parte daquela cogestão técnica administrativa numa outra época, num outro futebol. Então o que o Botafogo faz é para bater palmas e mesmo em pé. Então, eu vou até passar pro Mauro Betti, né? Agora, isso é muito importante falar, hein? O Botafogo, com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, ele paga as contratações do Luiz Henrique e do Almada. E a gente acabou de fazer esse levantamento aqui, eu pedi pro Kaique e eu acho que isso tem uma dimensão surreal, porque gastou muito, mas depois, olha isso, gente, com o título do Brasileirão, hoje, o Botafogo chega à marca de 245 milhões de reais em premiações em 2024. O montante considera 192 milhões pelo título da Libertadores, 5 milhões e 600 mil das 2 fases que o Botafogo disputou na Copa do Brasil e 48 milhões pelo título brasileiro. A soma
do Luiz Henrique e do Almada dá 244 milhões de reais. Luiz Henrique, 106 milhões e 600 mil reais. Almada, 137 milhões e 400 mil reais. Ou seja, o investimento do Textor foi muito bem feito. Se ele fez o investimento, trouxe os jogadores mais caros da história do futebol brasileiro e voltou para ele, Mauro Betting, palmas pro Textor. Sem dúvida. Porque se o Botafogo perdesse, muito ia se criticar. Contratou, gastou dinheiro e não ganhou. Agora o cara ganhou. Então, realmente, ele fez um excelente negócio para a temporada. Se o dinheiro voltou e ele ainda foi campeão, ainda valorizou sua marca, que é a empresa Botafogo, que hoje é dele. Que negócio que fez esse cara nessa temporada, Mauro? E que negócio o Botafogo fez? Lembrando que quando o Textor começa a pensar em apoiar, investir uma SAF no Brasil, ele pensa primeiro no Londrina. Era para ser Londrina, claro que ia ser outra coisa mesmo, né? E pro Londrina mais ainda. Daí ele começa a pensar, e outro clube, né? Um clube de maior torcida, num lugar tipo Rio de Janeiro, ele vai pro Botafogo e eventualmente ele pode ir pro Vasco. Então as coisas são assim, como o Roman Abramovich, quando compra o Chelsea lá em 2003, era uma SAF, mas algo mais ou menos parecido, o Roman queria outros clubes. Aí, sobrevoando, a história conta isso e ninguém até hoje negou, o próprio Roman Abramovich não negou, que ele sobrevoando de helicóptero Londres, e são vários os clubes, ele falou, pô, legal aqui, o que é aqui? Aqui é o Chelsea. Como é que tá o Chelsea? Tá devendo uns 300 milhões de libras na época. Eu falei, pegou lá o PDF, não, acho que o Excel lá, fez um, tá, tem dinheiro, vamos comprar. E aí mudou, evidentemente, a história do Chelsea, que já ganhou 2 Champions, ganhou um Mundial em 21. Não é sempre assim, mas muitas vezes acontece. Mas eu quero insistir, claro que fica menos complicado quando você compra provavelmente o melhor jogador do Brasil, um dos melhores no Brasil e até na seleção brasileira, que é o Luiz Henrique. Você compra um baita jogador como a Almada, né? Mas lembrando, traz o Betis, traz da MLS, também não é nada de... Foi caro, claro que foram caros. E se pagaram, estão se pagando sim. Mas insisto, principalmente em um Barbosa, que foi disparado para mim o melhor zagueiro no Brasil e na América do Sul, que veio de graça, já com uma certa idade. Um Igor Jesus que acaba a temporada como titular de uma seleção brasileira, você pode até discutir se é o caso, mas acaba. Esses caras que vêm de graça e que quaisquer outros grandes clubes poderiam comprar, esse é um mérito enorme e de pessoas que a gente nem sabe o nome direito, que é o pessoal de análise de desempenho, que fala pro Textor, vamos investir nesses caras. E eu insisto sempre no nome, que se eu não me engano é esse, Thiago Lopes, que é o preparador físico do Botafogo, que é o cara que já fazia o Botafogo correr daquele jeito, que é o cara que no sábado passado em Buenos Aires fez o time jogar mais de 100 minutos, uma final de Libertadores com um jogador a menos. E o Botafogo vai pro Beira-Rio contra o Internacional, que é fato que havia perdido a invencibilidade no domingo contra o Flamengo há uma semana, mas ganha fazendo um gol com o Savarino e aguenta a pressão do Colorado em pleno Beira-Rio. Vai agora, ganha do São Paulo 2-1. Na quarta-feira faz o primeiro jogo contra o Pachuca mexicano. É esse cara que merece também todos os elogios à preparação física. Claro, ele é o chefe dos preparadores físicos, tem todo o departamento de ciência do Botafogo, mas é isso. E, de novo, é mais impressionante o que faz o Botafogo, porque em 2021 o time estava na Série B. Né? E entre tantas quedas, aquilo que você falou, e é fato. E é esse Botafogo que também é mais impressionante e não se discute. Desde a vitória contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, na outra terça-feira, mete 3-1 no Palmeiras, no então líder do campeonato, então campeão, bicampeão, maior campeão nacional, faz 3-1, faz outro 3-1 na final com um jogador a menos na mais impressionante história de uma final de Libertadores da América. Não foi o melhor time nem o melhor futebol, mas é um time que jogou 100 minutos, o jogo inteiro com um a menos e mete 3-1 no Galo. Aí ganha do Internacional, ganha agora do São Paulo. Quarta-feira Mundial, isso é o maior momento da história do Botafogo. Claro que o Botafogo teve melhores jogadores, um time que teve Garrincha, que teve Newton Santos, teve Didi, teve Amarildo, para citar 4, é impressionante. Só que nessa época o Botafogo não ganhava o que devia ganhar. Não ganhava Carioca, só foi ganhar uma Taça Brasil em 68, a última Taça Brasil que foi uma bagunça, os clubes paulistas não jogaram, o torneio levou 14 meses, tanto é que não deu representantes como deveria dar a Libertadores de 69, teve 500 jogos, teve vitória por WO sobre o Metropol de Criciúma, que não se tira o mérito, né? Precisa avisar tal do Bruden Spindle, aquelas coisas lá, Taça Brasil e Robertão eram os maiores jogadores do Brasil, campeões do mundo, jogavam, aquilo não era qualquer coisa, e o Botafogo foi campeão, e quando ele vai ser campeão brasileiro em 95, com arbitragem ruim, sobretudo no Pacaembu, aquele elenco não recebia salários havia 5 meses.
Aquele Botafogo de 95 é campeão brasileiro com o Paulo Autuori, com 5 meses de salário atrasado, que deve dar ainda maior mérito àqueles atletas e, sobretudo, àqueles profissionais, aqueles seres humanos que eram profissionais e não eram remunerados. Porque o Botafogo do Carlos Augusto Montenegro, que agora reapareceu, tem que fazer festa mesmo, por esse que é o maior momento da história gloriosa do Botafogo, desde a fundação em 1904, desde a fusão em 42, aquele Botafogo não recebia havia 5 meses, agora recebe muito bem, merecidamente, e merece todos os elogios pelo que fez a Libertadores da América, pelo acaba de fazer no Brasileiro, e se eventualmente não for tão bem no Mundial, que começa quarta-feira no Catar, depois de 14 horas de voo e de mais festa merecida, a gente vai ter que compreender. Mas se certas coisas acontecem com o botafoguense é merecido que elas aconteçam, porque o torcida que merece. Eu só discordo de algo que você falou no comecinho, porque o otimista botafoguense, insisto, o Pilhado, não existe otimista botafoguense, mesmo hoje, depois das maiores semanas da história do Glorioso, que, aliás, vai ter Mundial agora e ainda tem Super Mundial depois. Claro que é quase que impossível para qualquer equipe sul-americana ou que não for europeia ganhar, mas do jeito que está o Botafogo, dá até para ser otimista, mesmo sendo botafoguense. É bizarro o que o Botafogo conquistou esse ano. Gente, basta a gente dizer, o Botafogo conquista o que só o Santos de Pelé em 62 e 63 e o Flamengo de Jorge Jesus em 2019 conquistaram. Ser campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. É muito grandioso, principalmente para uma torcida que estava engasgada há muito tempo. Gente, não foram poucos amigos meus que me falaram. Pelo menos 3 ou 4 amigos meus que me disseram, cara, eu ficava puto de ter feito meu filho virar botafoguense. Teve um outro amigo meu, eu ficava puto de ter feito meu irmão mais novo ter virado botafoguense, porque os caras só sofriam. E agora, olha o orgulho do torcedor botafoguense. Realmente, o Botafogo era um gigante que estava muito adormecido, estava mesmo. O Botafogo amarelou sim no ano passado. Esse ano quase chegou a sentir a pressão de novo. E aí, o torcedor botafoguense tem esse alívio.